Boa noite a todos. Vamos nos acalmando, serenando nossos pensamentos, nos ligando ao nosso anjo de guarda, ao Mestre Jesus, pedindo que ele continue nos orientando e iluminando na noite de hoje. Agradecendo por todas as bênçãos recebidas, por toda a proteção, por todo o amparo, pedindo que ilumine os nossos irmãos em situação de rua, irmãos perturbados, irmãos doentes. Todos esses irmãos passam por dificuldades, possam ser iluminados, amparados por essa equipe de mensageiros que trabalham por todos. Que o planeta que passa por a transição planetária receba toda a energia, a harmonia, essas vibrações de amor do Mestre Jesus. E que possamos, a cada um de nós, sintonizar com esse amor e recebê-los, reorientando, reorganizando, equilibrando todos os nossos centros de força, e estando preparados para enfrentar os desafios que existem na nossa jornada. Então, por tudo isso, nós dizemos muito obrigado e graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. É a primeira lição. Muito bem. É uma lição muito interessante para todos nós refletirmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então, nós estamos estudando o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, e a gente parou no meio de um capítulo em que a médium Malvina tinha dado passividade a um espírito, e aqui vai começar a passividade, né? O transe profundo aí, a incorporação de um segundo espírito, que a gente vai tratar na noite de hoje. Então, o Celso poderia continuar lendo? Sim, sim. De imediato, a médium Malvina, em transe profundo, foi incorporada pela entidade que perturbou o casal, agora também presente em desdobramento pelo sono físico. Tratava-se de um cavalheiro com mais ou menos 50 anos de idade, que envergava indumentária religiosa de nível superior. O orgulho e a prepotência estavam visíveis na sua aparência presunçosa e nos ademanes, ademanes de aparente distinção. Com ele vieram alguns áulicos trazidos sem o saberem, pelos construtores do trabalho. Serviam-no em contínua bajulação, que lhe exaltava a prosápia e o falso poder. Nada obstante, exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas que lhe denotavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução.
Deveria ter sido religioso de destaque na sua última existência fracassada, e em razão da sua face estampada pelas expressões de ressentimento e desgosto. Logo que houve a perfeita identificação do seu perispírito no de Malvina, podíamos ver a união de ambos que se confundiam em ondas tidas pelos centros de força, poros perispirituais, tornando notável o fenômeno demonstrado a supremacia do comunicante sobre o duplo etérico, que se dilui após a desencarnação. Quase víamos apenas o comunicante em todo o seu apogeu, expressando o alto significado do processo de manifestação quando se afinam ambos os espíritos e o comunicante assume o controle da personalidade do instrumento mediúnico. A voz era tonitruante, muito diferente da médium, e repassada de uma vibração desagradável, que só acontecer com toda a manifestação de orgulho e soberba. Tenho a impressão, asseverou com certo desdém, de que me encontro diante de um tribunal de marginais, constrangido por desconhecida força a pronunciar-me como se estivesse sendo julgado pelos meus atos. Posso perceber pela disposição daqueles que aqui se encontram que estou sob leis que me submetem e às quais devo obediência compulsória. Não se trata disso, elucidou Eurípides. O amigo conhece perfeitamente essas leis que regem a vida e se impõem, pela sua força transcendente, à vontade de todos nós. Estamos, sim, num tribunal de amor para avaliarmos juntos as ocorrências que vêm tendo lugar em nossa instituição e com os seus membros, ante o plano de subjugação estabelecido pelo amigo e outros em torno e contra os seus trabalhadores. Com sua adesão voluntária, não seria possível apelarmos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é nosso amado comandante, e ele aqueceu em trazê-lo até nós. O visitante, visivelmente contrariado, começou a enunciar textos em latim, à semelhança de mantras que poderiam defendê-lo de nossas energias. Sabemos que nos encontramos em guerra, prosseguiu o abençoado terapeuta do amor. E, como somos mensageiros da paz, resolvemos estabelecer um encontro pessoal, a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas, que vêm sendo tratadas com finalidade hedionda, destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Assim o fazemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornaram adversários, sem que soubéssemos, desde que os nossos objetivos repousam e se reforçam na lei de amor ao alcance de todas as vidas. Nesta instituição vigem as diretrizes do amor aos filhos do Calvário, conforme a expressão de Jesus, de modo que a reuníssemos para ajudar. Afinal, todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Só um momentinho aqui, eu vou tirar um. Como o amigo nosso fez-se-nos adversário, confesso, aqui nos encontramos para discutir as reais e as falsas razões da injustificada batalha de aflições. Silenciou para dar lugar ao diálogo, o que não se fez esperar. Realmente, já que você sintetizou muito bem as ocorrências, a mim me cabe dizer que sou diretor de um dos departamentos de justiça da nossa organização. Estamos já em acirrado combate contra Jesus e os seus corifeus, desmanchando os bolsões de falsos religiosos que intimidam a humanidade com a sua falsa fidelidade e demonstrando que todos são da mesma argamassa dos seus falsos diretores espirituais.
Iremos, a pouco e pouco, apagar as pegadas dos caminhos do Galileu, assim como dos seus súditos de ontem e de hoje, num mundo moderno onde não há lugar para comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos os devassos e corrompidos. Apenas lhes despertamos as próprias viciações e os comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as impróprias máscaras de pureza e dignidade. Também eu estive do outro lado, quando enverguei a indumentária e me fiz bispo de, não sei do que, mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral, fora da sacristia e nos recintos onde podia expressar-me na realidade, longe da farsa que executava, para explorar os estúpidos e atormentados que se me submetiam à autoridade eclesiástica. Identificado com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos e as religiões nos pretendem castrar, como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Ao morrer, encontrei a vida desregrada a que me permiti e fui muito bem acolhido no inferno onde trabalho e sou feliz, desfrutando de posição invejável na administração da nossa comunidade. Sim, não encontrei o proclamado céu e tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconfortos. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte, e é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente pelos recursos de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Sem demonstrar pressa e qualquer enfado após a exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza. Admiro-me com a técnica de alcançar o êxito nos seus empreendimentos, em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados. Você e os seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores. Equivale a dizer que todos os meios justificam os fins, chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. Somente se olvidam do amor do nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora, e o mal aparente transforma-se em bem comum. Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. É certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite a interferência em nossos destinos, porém, dentro da lei de causa e efeito. Olhe o nosso irmão diretor da casa em que você se encontra e o participante das reuniões de estudos e de caridade. Não lhe comove ser um instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem? Pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Irrita-me ouvir esse nome do engabelador dos séculos do judaísmo e de cristianismo que iremos banir da terra.
Nós somos os guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos devemos lutar é o prazer, o gozo infindo, a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições, gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual saberemos atingir. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontram cá e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós, Jesus fascina com sua mansidão e paz. Tão misericordioso que, transcorridos 2 milênios desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz. Essa paz a que você aspira e não consegue em razão das suas vinculações com os erros que o subjugam. Eurípides falava com doçura e num timbre de voz que repercutia em todos nós. Experimentando a força do amor, o senhor bispo deu um sinal algo cabalístico e o seu séquito pareceu enlouquecer. Blasfemando, ameaçando incorporação simultânea através de uma usina, desejosos de atacar os espíritos presentes, usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Como já estivessem informados dessa possibilidade, os espíritos que zelavam pela reunião, templários que foram perseguidos 200 anos após ser criada a sua ordem, alcançaram os baderneiros e retiraram-nos da sala, envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam. Logo depois, o silêncio voltou a reinar e o intempestivo ex-sacerdote ululava, num desespero que inspirava compaixão. Não cederei nunca, blasonava, mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes do homem da cruz. Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas as vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé cambaleante e mentirosa. Eurípides, em silêncio, tinha lágrima nos olhos ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na comunicação de que se desejava liberar. Eurípides prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou. O irmão e amigo refere-se ao seu momento no sacrifício, vítima da Inquisição e cresce injustiçado. Como poderiam os seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta, sendo membro do Santo Ofício, e mantendo uma existência de luxúria ao aproveitar as suas vítimas para lucrar prazeres a que muitos fiéis às suas convicções se negavam e o acusavam publicamente, permitindo-se transformar o seu palácio episcopal, onde desfrutava de injustas regalias, na falsa postura de ser representante de Jesus, era apenas um usurpador dos favores vigentes, em um pântano de indignidades. A mais imortal nessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações, que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Ninguém foge de si mesmo nem das próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos. E como não acreditava na fé religiosa, que lhe era uma profissão vantajosa, como para muitos tem sido, os demais criminosos davam uma demonstração de coragem e de honra
eliminando um devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Naqueles já longevos dias, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos, a soldo de governantes de igual conduta do que aquilo que pretendia demonstrar a mensagem do Nazareno crucificado injustamente. Esse, sim, que foi julgado conforme os interesses pessoais e deu-nos o exemplo da mansidão e da irrestrita confiança em Deus. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos que espalharão na terra a honradez dos deveres a que eles próprios não correspondem. O indigitado parecia atoleimado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar e perniciosa. Pela memória começou a repassar hediondez e os crimes que perpetrara, às escondidas e alguns publicamente, sempre acobertados pelas vestes religiosas que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem, com infinitas demonstrações de misericórdia e de compaixão, conforme prometera ao concluir o seminário e as promoções com que fora beneficiado, mais pela crueldade na maneira de agir do que pelo mérito de renúncia e de abnegação. Buscando parecer indiferente ao que lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida que degradara a sua, destruindo-a na forma orgânica. Eurípides não titubeou e ripostou. De igual maneira, os seus argumentos e dos seus compares não podem servir de motivo para combater aqueles que, desarvorados pela época infeliz e atrasada, utilizaram-se do poder para comprometer-se no desvairo e na criminalidade. Eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo. O irmão apenas experimentou a punição que aplicava naqueles que tombaram, na sua insânia. Mas você sabe que o motivo era real e a sua uma conduta reprochável, que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Lembre-se das celas que você visitava antes da punição final e das suas propostas indecorosas, quais cínicas com aqueles indivíduos derrotados e sem alternativa. Mergulhe o pensamento nas lembranças e reviva agora, com a voz monótona, como nunca, como numa hipnose verbal sugeria. Pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alterações na face, na cabeça e em todo o corpo, que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós encontrava-se um ser com aspecto lupino, babando copiosamente e tentando falar sem o conseguir. Contorcia-se, uivava, agitava-se e os olhos brilhantes assustavam. Alguns dos espíritos que vieram à sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. Isto, falou o benfeitor ao atormentado comunicante, é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame em que se homizia com outros servidores do mal. A partir de agora será essa sua forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado com a nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana da qual abdicou pelos sucessivos disparates que se permitiu até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao proscênio terrestre para a necessária recuperação. Novamente, Cláudia secou-se e deu prosseguimento aos passes de desligamento da entidade infeliz, que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípides, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem
e sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes destes dias de sofrimento inominável e intransferível. Agradeçamos em silêncio ao Pai de misericordiosa esta oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro. Vamos lá. Primeira coisa, no início da comunicação, o espírito se aproxima da médium. Há uma aproximação de perispírito para perispírito. Então, há uma vinculação dos dois perispíritos. Naturalmente, o espírito começa a falar, mesmo sem querer. A médium Malvina capta o pensamento do espírito e começa a falar, 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 falar. Então, essa comunicação, a médium acaba falando, transmitindo o pensamento do espírito, mesmo ele querendo não falar, e se ele falar, 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 falar. É uma coisa natural que acontece na mediunidade. Segundo, nessa, como essa incorporação está acontecendo no mundo espiritual, a modificação da aparência é grande. Então, por exemplo, quando um médium encarnado numa reunião mediúnica incorpora, ele modifica um pouco a voz, pode fazer pequenas modificações, né, da forma de colocar a boca, os olhos, tal. Mas existe uma resistência do próprio corpo de haver as modificações. Então, a modificação existe, mas não é uma modificação intensa. Pode fazer uma careta, pode fazer mudança de voz, pode fazer uma voz mais rouca e uma voz mais grave, mas depende do médium. Agora, no mundo espiritual, essa mudança da aparência o perispírito é muito mais maleável. E o perispírito responde ao pensamento. Então, o perispírito responde totalmente ao pensamento. Tanto que no final, ele acaba adquirindo uma aparência de lobo. Porque é assim que ele se comportou durante muitos e muitos, muitos anos. Então, o perispírito se molda totalmente com o pensamento. Então, você pode moldar de uma forma, de outra, de outra. Quando ele é feita uma regressão de memória, então o Eurípides fala: volte, retorne, relembre. Ele volta uma encarnação antes. Ele volta e acaba dando a aparência de lobo. Mas, digamos que ele não tivesse, não voltasse a aparência de lobo. Ele poderia voltar e relembrar a aparência da outra encarnação. E pode ser que ele modificasse o perispírito dele com a aparência da encarnação anterior, já que ele estava voltando para aquele momento. Já que era um reflexo daquela vida. É que naquela vida, além da aparência lá, ele fez muita coisa errada. Usou a batina de bispo,
usou toda a parte religiosa e fez muita besteira. Então ele acaba falando, primeiro falando desse do perispírito, né? Depois, a Idade Média foi a idade das trevas. Teve 1000 anos de escuridão, de trevas na Terra. A própria história chama essa época de 1000 anos de época das trevas, de escuridão. A própria história, não é espiritismo, não. A história mesmo diz que essa época era uma época de trevas. Histórico. Foi? Eu disse, é histórico mesmo. É Não é histórico. fictício. E durou 1000 anos. E na Idade Média existia uma dominação muito grande da estrutura religiosa da igreja. E nessa Idade Média, que tinha lá os feudos, os senhores feudais, que dominavam, mandavam tudo isso, e eram os ricos, existia até uma estrutura religiosa que dizia, o primeiro filho é senhor, é o herdeiro das riquezas. O segundo filho, acho que ia para a guerra. E o terceiro filho ia virar padre, independente da vocação. Tinha uma ordem. O primeiro, certeza, era o herdeiro. Não sei se o segundo ou o terceiro ia para a religião. Um ia para a guerra e o outro ia para a religião. É as coisas mais importantes: a riqueza, a guerra e a religião. Então, não importa se você tinha vocação, não tinha. Você nasceu na posição filho tal, você ia direto para a religião. Se hoje em dia que o pessoal só vai para a religião segundo a vocação, e ainda tem gente que apronta dentro das religiões, imagina naquele tempo que não importa a vocação, todo mundo ia. Então tinha muito mais gente nessa fazendo bobagem dentro da religião. E, além do que, a religião era uma estrutura muito forte de poder política. A religião mandava, dominava, controlava. Então, se você queria dominar a política, dominar o controle, dominar as coisas, mais ainda, você ia para a estrutura religiosa, porque é onde você tinha mais força, mais poder. Então, no caso desse espírito, ele usou a estrutura religiosa e ele mesmo confessa que ele buscava o prazer, que ele vai falando, ele vai confessando as coisas que ele fazia. E depois ele foi queimado vivo por um amigo que indicou ele, né, acusou ele, simplesmente para assumir a posição. Ou como tem hoje, né, as delações premiadas, né? Então eu acuso o outro para ter uma pena menor. Então, isso também aconteceu. Como tem casos, não sei se foi no livro Diálogos com as Sombras, que tinha dois cardeais candidatos a papa. E os dois iam lá para ser candidato. Aí, um dia antes da votação, os dois foram conversar e amanhã eu vou ter a votação, então, vamos brindar. Aí, com 2 taças de vinho. Aí um deles foi lá e, ó, um dos candidatos a santo papa colocou veneno no vinho do outro. Aí o outro percebeu e, ó, inverteu os copos. Aí foram tomar, quem colocou o vinho tomou o veneno e morreu. E aquele que não morreu
estava dando risada com o outro sofrendo. E esse que matou o outro envenenado virou papa, né? Tá, tá, tem casos de bonagente como esse na história como um todo. O Celso ali está dormindo. Não, Não. não, eu tô falando. Roberto, o Sim, seu microfone está aberto. Se você quiser falar, pode falar, mas Eu tô quietinho, achou que eu estava dormindo. Não tô? então, Quando eu durmo, eu ronco, Roberto. Ele também estava Tava aqui, ó, eu cochilando. falei, o Celso está dormindo. Ele falou, você também está dormindo. Eu falei, caramba. então tem um monte de casos de pessoas em várias situações que foram perseguidos da Inquisição, que foram mortos. Tem, tem um caso de um desses inquisitores que simplesmente perseguiu um rapaz e matou o rapaz e prendeu o rapaz simplesmente porque ele gostava de uma menina, de uma moça, e a moça não quis casar com ele. E aí ele virou, como ele não casou com ela, entrou na religião. E quando ele entrou na religião, anos depois, ele encontrou a moça que ele gostava, né? O amor doentio, casado com outro rapaz. E por simplesmente esse outro rapaz, por ter casado para a moça que ele dizia que gostava, ele perseguiu, ele prendeu, ele torturou, ele cegou essa pessoa. E logicamente que, para o seu aprendizado, a gente acaba voltando com. Essa pessoa voltou cega numa outra vida. Ele cegou de propósito a pessoa. Ele foi lá e pegou os ferros quentes e cegou por maldade pura. Simplesmente porque ele era um inquisitor. Aí, esse espírito está perseguindo um dirigente do centro espírita. Esse dirigente do centro espírita foi quem acusou e quem delatou o amigo para conseguir vantagens, né? Então, a minha pergunta: vocês querem saber o seu passado? Alguém tem vontade de saber o que fez nas vidas anteriores? Hoje, a gente procura errar menos. Só que no passado a gente fez muita besteira. E a gente pediu para vir nessa vida e reparar, resgatar alguns erros que a gente fez antes. Então fala, aquela pessoa lá é tão boa, para que ele sofre obsessão? É só ver o que fez no ano passado. Não quero saber, né? Então, a pessoa houve algumas modificações e, nesse caso, o espírito acabou, né? Com todo esse... o que tá- o- Então, o que foi feito? Feito uma conversa com ele, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e tentando mostrar para ele que toda essa raiva, essa vingança, né? Que ele foi coisa que ele mesmo provocou. E agora esse amigo dele que o traiu na vida passada já se modificou um pouco e pode recebê-lo, por exemplo, como filho algum dia. Pode recebê-lo, né, nos braços. Então a gente acaba cometendo erros lá, trai lá, depois
melhora um pouco, recebe como filho, para tentar ajudar quem que a gente prejudicou, quem a gente, né, compartilhou esses erros, esses equívocos. Eu queria destacar também, nessa reunião aí mediúnica no plano espiritual, né? Na condução do Eurípides, né? O Eurípides conhecia o passado dele, né? Porque ele conhecia, né? Ele deve ter sido autorizado. Quando autorizou a trazer, ele disse que Jesus autorizou a trazer isso aí. Nessa autorização, quer dizer, ele pôde investigar qual é o passado, né? Diz a Joana de Anjos que você precisa conhecer as 20 últimas encarnações para você saber direitinho, né, o que a pessoa fez, mas ele procurou saber direitinho, né, os pesos e contrapesos que tinha na ocorrência do passado desse espírito, né? E aí me fez recordar o seguinte: você imagina um espírito dessa envergadura aí, né, mediunizando num médium assim na reunião mediúnica. Coitado do dialogador, né? Porque fica difícil você dialogar com um espírito desse. Então, por isso que a gente não pode ir para o confronto, tem que fazer o acolhimento primeiro, escutar o que ele vai. Porque, como o Lourenço estava falando, parece que eles obrigatoriamente são obrigados a fazer uma catarse, expor a sua situação, né? Para também para quem está dialogando entender, né, o que está acontecendo, né? E essa parte da mediunização do espírito provoca isso. Agora, numa reunião de mediúnico que vem um espírito assim meio, né, inteligente, né, cheio de artimanhas e tal, é você realmente não adianta conversar muito e querer dialogar para ele modificar de vida, não sei o quê, né? E tentar compreender ele, mas logo se aproxima um espírito e começa a conversar com ele. Então, normalmente acontece muito aqui, né, de alguns espíritos meio duros, né? Que a gente vê que qualquer diálogo que você vai ter com ele não vai avançar, mas daqui a pouco ele começa a conversar com o espírito que está perto dele lá. E eu fico só acompanhando, escutando a conversa dele. Eu não ouço o espírito, mas pelo que ele responde, eu tenho ideia mais ou menos do que ele faz. É como se o Eurípides estivesse lá do outro lado conversando com o espírito, explicando e tal. E normalmente, quando o espírito vem conversar, eles acabam cedendo, assim como esse caso aí, né? Eles trazem alguém da família dele, alguém que ama, uma mãe, um pai, né? Um amor da vida dele lá que desapareceu e eles acabam cedendo, como teve aqui também durante a nossa leitura aqui, né? Alguns casos assim. Mas isso acontece também na nossa reunião mediúnica, né? Não estou dizendo que é exatamente esse caso, mas alguns espíritos bem endurecidos, é difícil o diálogo deles. Então, aí os espíritos vêm conversar com eles, né? Mesmo incorporado no médium. Capítulo 13. As investigações prosseguem. Os espíritos que seguiam o bispo de conduta infame pareciam aturdidos com o que acabaram de ver. Mesmo aqueles bulhentos que foram retirados da sala e conduzidos ao espaço contínuo, mais se perturbaram. Tratava-se de um grupo de mais de 50 áulicos a seu serviço que, ante o espetáculo da transformação do perispírito do seu algoz, ficaram perplexos. Já estavam acostumados a ver espíritos mutilados e deformados no antro onde viviam, mas nunca puderam entender como se operava esse fenômeno de zoantropia, por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Entidades femininas que se degradaram no sexo vil e aberrante modelavam-se
como ofídios e permaneciam com os movimentos sensuais e coleantes das sensações de baixo nível. Outros animais eram comuns na região de horrores, especialmente ursos e ovoides, que eram a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. Pouco depois da harmonia, voltou às salas das nossas atividades, e ante o silêncio natural, o benfeitor Eurípides Barçanufo começou a elucidar-nos. Irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor como recurso divino a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. A matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Jesus foi muito claro ao expor que, onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. É compreensível que aspirações e anelos cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros por cuja conquista se lutará, mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo o melhor, aquilo que propicia a felicidade. Em decorrência da fixação mental, vão se plasmando no modelo organizador biológico ou perispírito, muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que se lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito que emite a onda mental e, em contato com o ectoplasma, consegue modelá-lo com os seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Observe-se, por exemplo, que após a morte, o espírito que foi uma pessoa míope ou portadora de algum problema que exigia o uso de óculos ou de qualquer outro equipamento, agora já não tem necessidade porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos, embora já se lhe não sejam necessários. Por outro lado, a forma em que aparece é aquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. Possuidor de diversas formas e aparências, o seu inconsciente modela, no além-túmulo, a que mais lhe era familiar e a de que mais gostava ou a em que era mais conhecido. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis com o
imenso desejo de reencontro dos afetos que ficaram. Mas, no além, a grande maioria desenvolve-se como se estivera no corpo físico, e quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ele toma a forma em que desencarnou, não a que no momento o reveste, que poderia gerar um grande choque. Passando um período de adaptação e convivência, o espírito volve ao natural do momento que vive. É de muita relevância a vida mental, porque é a formadora de necessidades reais e falsas, assim como mantenedora da memória de todos os acontecimentos e clichês formulados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamento é muito válida, porquanto da mente a ação separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Manter, quanto possível, o pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar para não edificar nessa paisagem nobre e serena as futuras programações evolutivas. A disciplina mental é urgente e necessária em qualquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto, quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por alguma outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque, estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima da hora vazia, quando surgem as perturbações decorrentes da ociosidade mental. Todo espaço na mente deve sempre estar acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. Houve uma pausa prolongada para nos ensejar de digerir pela reflexão os valiosos comentários. O silêncio permitia-nos escutar a respiração de todos. A seguir, o benfeitor prosseguiu. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecidas as leis da imortalidade e do progresso? Uma pergunta. É o pensamento alucinado que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço que, para ele, o desesperado, tem o sabor de agora. Quando for possível ao espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade, em qualquer circunstância, tempo e lugar, há a oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em virtude. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção, mantendo-os através de conceitos ultramontanos e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim os cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno, a mente fixa e monoideia. A monoideia. As transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado, como sobre vampiros, casas mal assombradas, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais, mesmo após a morte e toda a cadeia de males que as criaturas criam para si mesmas em face da ignorância. De maneira idêntica, nos lugares espirituais onde renasceram os seres beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantados na psicosfera aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Acontece no cotidiano acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando malsinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas trágicas ocorrências. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentes não preparados
para a desencarnação permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos, e criam-se psicosferas sombrias que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. O apego exagerado aos bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas por afeto doentio normalmente induz o espírito, que assim procede, a manter a ideia de posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam pelas suas propriedades. De grande benefício é a oração, que beneficia aquele que se envolve nas suas vibrações formosas, como aqueles outros que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Em muitos segundos matrimônios, em decorrência da viuvez, é muito comum o desencarnado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso e depender da circunstância e dos créditos ou débitos dos envolvidos. Todo esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Os chamados milagres existenciais são resultados de leis desconhecidas ou não respeitadas, porque tudo em um universo obedece ao mesmo programa de amor e dever inadiáveis. Pensa no bem e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permitas, seja quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmo no infinito e as micropartículas na sua união e desagregação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixamo-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus dentro de vós. Silenciando, experimentamos imensa tranquilidade, acreditando ser muito fácil a busca do Pai em tudo e em todos. O amor ilumina a alma que deseja amar. Na sinfonia do silêncio na madrugada festiva de astros no empíreo, podíamos ouvir os soluços das ondas do mar quebrando-se nas praias belas que as confortavam. Os espíritos que vieram acompanhando o ex-religioso e foram detidos quando desejaram produzir desarmonia na sala durante a sua doutrinação, ouviram o benfeitor em estado quase de transe, como resultado da ambiência vibratória. De imediato, entenderam o irmão Spinelli, que lhes dirigiu a palavra explicando a razão por que ali se encontravam, que era a oportunidade que o amor a todos oferece a fim de que se desperte para a responsabilidade da vida. Ninguém vive à matroca, e o universo não é um amontoado de coincidências e inutilidades. Conclamou-os a mudança de atitude mental, sendo-lhes facultado ficar no local em que estávamos ou voltar à sua região de ignorância e primitivismo. Também elucidou que, neste período, todas as edificações do mal seriam saneadas e os seus habitantes iriam ser reconduzidos à reencarnação ou, de acordo com as cargas vibratórias resultantes da conduta moral, seriam recambiados a planetas inferiores, em razão da mudança que se vem operando na Terra para melhor. Todos terão oportunidade de ascender, de prosseguir ou de permanecer nos estados emocionais que lhes pareçam melhores. A sua opção é encaminhá-los às organizações encarregadas da imensa tarefa de transferência residenciais. Houve ligeiro tumulto, acalmado pelos amigos templários e trabalhadores da instituição, porque o medo assustava alguns, enquanto outros lamentavam o tempo aplicado à situação deplorável em que permaneceram.
Mediante palavras generosas e gestos simpáticos, os promotores da ordem separaram os grupos por afinidade de anelos e de imediato foram retirados do recinto, sendo encaminhados para as diversas unidades de seleção em outra esfera. Em breves minutos, o ambiente recuperou a harmonia espiritual e o nosso Eudalbo entreteceu comentários acerca da pandemia, explicando que os denominados picos de atividades, embora denunciassem os momentos mais graves das contaminações, continuariam de acordo com o procedimento das criaturas humanas. O expurgo pela enfermidade prosseguiria ainda por um bom espaço de tempo até quando a conscientização dos enfermos, que, de certo modo, todos os somos em espírito, criasse a imunidade tanto para evitar recidivas como continuidade do processo contagioso. A raiz do problema pandêmico, qual de outra ordem, encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres terrestres, que podem mudar de tipo de infecção, permanecendo na mesma posição de fragilizado e sujeito à contaminação. Antes do encerramento das atividades espirituais, o amigo Spinelli informou que no dia seguinte haveria uma reunião em lugar próprio, com membros de diversos grupos espalhados pelo país. Solicitou a manutenção do espírito de caridade e de amor, fluindo das nascentes do coração de onde jorram o bem e o mal. Esclareceu que os nossos comentários tivessem sempre a tônica de otimismo e da irrestrita confiança em Deus, ao mesmo tempo considerando que a oportunidade de desfrutarmos era uma bênção incomum, auxiliando-nos no crescimento íntimo e no espírito de fraternidade. Dia chegará, concluiu, e muito em breve, quanto às aparentes barreiras que nos impedem a comunhão mais fácil com os irmãos reencarnados diminuirão, facilitando-nos a ambos melhor compreensão do sentido profundo da vida. E será exatamente no período em que o planeta se encontre na faixa de regeneração, a todos proporcionando motivos de felicidade no transcurso de cada existência. Então ele explica, né, toda a influência da nossa mente no nosso perispírito, no nosso corpo e nossas vidas. Então ele estava falando diretamente que a mente manda tudo. Então, se a gente quiser ter uma vida melhor, mais saudável, mais paz, a gente tem que mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento perante a todos ao nosso redor. Então, orai e vigiai é importante para todos nós em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos dificultosos, orai e vigiai. A gente está passando por essa transição planetária. Ele está dizendo que no mundo espiritual, nos umbrais, nas regiões trevosas, está sendo esvaziado. Uma parte dos espíritos estão reencarnando. Tanto que a gente percebe mudanças na, no, nas músicas, nas atitudes, em um monte de coisas perante a vida, né? Então, muita gente está lá, vem para reencarnar. Pessoas que ainda têm a possibilidade de permanecer na Terra. Outras pessoas estão numa vibração tão baixa, tão negativa, tão agressiva, que nem vale a pena, nem dá mais para reencarnar nesse planeta. Então, estão sendo já transferidos
para outros planetas inferiores ao nosso, para outros sistemas. Então, aos poucos, está sendo feita essa limpeza. A gente vai passar ainda por momentos ainda complicados, mas sempre lembrando que Jesus está no comando. Então, a gente vai passar por muito suicídio, muita depressão, muitos ataques agressivos, mas lembrando, Jesus está sempre no comando. A gente não tem que entrar na vibração, né? Pessoas da mídia, pessoas, né? Dessa vibração negativa que está parte do mundo. Lembrando que nunca houve tanto amor no mundo. E como diz o texto, como diz a Joana de Ângeles, quando tiver um pensamento ruim, substitua por outros bons. Então, estou tendo um pensamento ruim. Começa a substituir, vibrar. E o texto fala: se a gente se ocupar com coisas saudáveis, a gente acaba fugindo dessa angústia. Então, eu estou deprimido. Vai trabalhar. Porque se você se mantém em atitudes saudáveis, como o trabalho, por exemplo, você se desvincula de pensamentos negativos. E você vai melhorando essas tristezas, depressões, né? Então, tem um ditado popular, né? Que cabeça vazia é oficina do diabo. É uma coisa assim, não é isso? Então, vamos ocupar nossas mentes, vamos fazer coisas. A Ângela, por exemplo, adora fazer tricô, crochê, não sei o que que ela faz ali. Eu sei que ela dá nozinho em linha, né? Macramê. Hã? Macramê. Isso, nozinho na linha. Então, vai ocupando a cabeça, vai fazendo as coisas, vai lendo um bom livro, vai fazendo, assistindo boas coisas, vai fazendo exercícios, vai fazendo coisas saudáveis, né? Para ocupar a mente, para poder manter a cabeça bem. E isso vale para tudo, né? Então você faz um evangelho no lar. Quando você faz o evangelho no lar, você está conversando sobre coisas boas, conversando sobre coisas elevadas. As pessoas que estão participando do Evangelho, os espíritos que estão presentes, vão escutando e vão modificando a vibração. Quando Eurípides está explicando e falando na reunião, ele está, além de atingir, aquela conversa, atingir diretamente o bispo, todo mundo está ouvindo. Então ele está atingindo a todos. Então, quando os espíritos falam, ó, nessa noite foram atendidas centenas de pessoas. Porque as conversas que a gente fala com um, não é para um, é para um grupo. E depois, tem muitos espíritos que são atendidos, mas não passam pelas nossas conversas, são atendidos fora. Então, realmente são atendidos centenas de espíritos. Fora o trabalho que existe depois, de madrugada, como está descrito várias vezes nesse livro. Que os trabalhos mediúnicos acontecem, né? Continua. Então, como você falou, os nossos diálogos com os espíritos são curtos, né? A gente escuta um pouco, fala um pouco, manda muita boa vibração, né? A gente procura mandar boas vibrações. Os médiums trocam fluidos e tenta ajudar o espírito, mas esse tratamento é só uma fase inicial que continua depois, né? Então isso vai continuando. Então aí ele fala, né? Cada um tem um livre arbítrio para escolher caminho e vai seguir. Então, dá esse grupo que estava seguindo esse bispo e que ficou
horrorizado quando ele se transformou em lobo, todo mundo recebeu atendimento. Todo mundo escutou as palavras do Eurípides. Agora, depois de tudo isso, depois de tudo isso, a pessoa tem, a pessoa tem que, a pessoa tem que decidir. Ah, eu vou aceitar ajuda. Não, eu quero voltar para onde eu estava. Ângela, você quer falar alguma coisa? Pode ser um exemplo bobo, né? Mas eu imagino assim, essa palestra, o Eurípides lá dando as orientações para o espírito, e é claro que tem um monte de outros espíritos ali assistindo, correto? Então eu fico imaginando um cantor fazendo um show, né? O estádio lotado, 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 todo mundo embalado naquela vibração, não é isso? E ele está transmitindo aquilo que ele acha que ele tá, que é certo, que é amor, que é isso, que é aquilo. Então, deve ser a mesma sintonia do Eurípides. O Eurípides seria um cantor e o resto do povo a plateia. E todo mundo absorve. Tô certa? É mais ou menos por aí. É claro que o exemplo não é bem assim, né? Eu digo a parte conjunta. Não sei se eu me expliquei direito, mas aí afeta milhões e milhões de pessoas, ou de espíritos, no caso, né? É, todo Eu acho mundo que o tem. mecanismo aí é bom, viu? Porque, mas depende do interesse, né? Então, No caso do cantor, estão interessados em ouvir, né? exatamente. E na espiritualidade, né? Aqueles espíritos ficaram, não aqueles que E estavam aqueles que interessados, são mas os contrários. outros que vieram lá com o espírito lá, ficaram, né? Ficaram, Ah, receberam um tormento, falaram, mas o que é isso, né? Nunca vi um negócio desse, então eles se interessaram em saber, então por isso eles ouviram, né, tudo aquilo lá, então, né? mas ele pode, depois de um certo tempo, ir no embalo dos É, outros, né? é isso Ir aí. absorvendo a orientação e ir aceitando. Por isso, eu imagino que nessa situação vai centenas e centenas de espíritos beneficiados. O Lorena estava falando e eu estava lembrando daquela famosa frase de Jesus, orai e vigiai, né? É isso que está acontecendo mesmo. E às vezes eu até falo, pô, vigiai primeiro, orai depois, né? Mas orar não é só orar, não é só fazer prece. O horário é justamente você ter atitudes e programinhas saudáveis. Ou seja, se você está vigiando e vê que o alarme soou dizendo que você está num comportamento que não é legal, substitui por uma coisa boa. Essa coisa boa que você substitui é orar. Ou seja, que nem ele falou assim, se você está lá meio não saber o que fazer, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, em vez de ficar com a depressão, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Isso é orar na forma de a gente entender aqui, né? Porque orar não é só ficar fazendo prece do Padre Pedir. Também é, né? Também, né? Mas a gente tem que lembrar disso daí, né? Não é só se lamentar, né? Isso. E nem se ajoelhar no milho. Se ficar lamentando, já tem que trocar, tem que inverter, tem que procurar outra Exatamente. coisa. Você tem que exemplificar aquilo que você aprende. Isso. Simples assim. Tá balançando. Mais comentários? Mais alguma pergunta? Não, pode perguntar para a Andressa aí, ela quer responder as coisas. Pode, fica à vontade.
Igual você perguntou se a gente queria saber quem foi na outra encarnação, né? Ou o que fez na outra encarnação. Eu jamais quero saber, porque assim como o outro lá cegou o outro, o rival dele lá, eu devo ter furado o olho de alguém, porque eu vim sem um. Ou eu vim com uma cicatriz que eu não enxergo. Então eu não quero nem saber quem foi que eu feri. Você já pensou? Se é alguém que eu conheço? Que deve ser, né? Deve estar no meio aí da família, no meio, sei lá, ou eu vou encontrar ainda. Então, muito obrigada, não quero saber. Pode deixar o véuzinho ali estendido. Pois é. Muito bem. Se não tem mais nenhum comentário, quem que é o voluntário da noite para fazer a prece de encerramento? A Sônia só fica ali de butuca. Então, Sônia Maria, tua chance. É só agradecer. Partindo do princípio que somos todos filhos do mesmo Pai e que temos todos a mesma oportunidade, principalmente nós que aqui estamos ganhando esse conhecimento, só temos que agradecer de verdade, fazendo com que essas edificações que nos chegam nessa hora se transformem em pérolas para a nossa vida, mais do que aquelas que a gente já recebeu hoje. Hoje eu recebi bastante, graças a Deus, porque vi duas palestras maravilhosas do Haroldo, onde eu recebi informações necessárias para a nossa vida. Então, só temos que agradecer. E ela essas informações, faz com que a gente veja tudo aquilo que a gente ouviu nesse livro hoje e todos os dias, o quanto somos amados por Deus, o quanto somos amados pelos nossos irmãos que se empenham em trazer esse conhecimento. E por isso nós agradecemos e ficamos com a gratidão e com a lembrança de tudo isso, nos trazendo bastante conforto para a nossa vida e para todos aqueles que a gente convive e que pode levar para eles, de alguma forma, em forma de atitudes, em forma de maneira de ser, né? Para que o mundo possa melhorar um pouco e porque as nossas vibrações possam também mudar. Porque até agora, neste livro, nesses últimos momentos, foi dito para nossas vibrações e as nossas convicções serem as melhores, porque assim nós estaremos em comunhão e conexão com Deus e fazendo com que isso nos traga a ajuda necessária e a vibração correta para podermos fornecer elementos para. E, eu disse elementos, mas são ferramentas de trabalho mesmo, fazendo com que todos tenham a ajuda que necessitam. Se a gente não pode ajudar com conhecimento que gostaríamos de ter, mas que ainda não nos é possível alcançar, que a gente, com o pouco de conhecimento que alcança,
possa não interferir no trabalho dos nossos irmãos. Pelo contrário, ter a vibração correta para que eles possam trabalhar com a ajuda de Deus e de todos aqueles que já possuem esta vibração, que já possuem esse entendimento. Então, que nós nos coloquemos no nosso lugar e vamos fazendo com que tudo isso que a gente ouve aqui também se transforme na mesma condição, nos transforme e nos coloque na mesma condição para podermos um dia fazer o mesmo. Então, nós agradecemos e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos é devido, aqueles que nós achamos que nos ofendeu, que nós possamos perdoá-los e pedir a eles o perdão da mesma forma. E assim nós agradecemos e livra-nos, Senhor, de todo mal, para que possamos um dia chegar à felicidade tão esperada que Deus quer que nós entendamos. E graças a Deus. Vidências, boas vidências. Andressa, chegou para você, ó. Vidências. Abri. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, obrigado, Boa noite. Clécio, obrigado, Celso, obrigado.